Então, deixa eu, antes de mais nada. Então, deixa eu, antes de mais nada. Boa noite. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, Arielle Cristina, vendedora por vocação, líder por dedicação e mentora financeira por amor. Ela é formada em planejamento financeiro, pilares técnico e comportamental pela GFI em 2020, especialista em proteção financeira pela Horizon Partner em 2021, especialização em gestão e liderança pela Conquer 2018 e especialização em vendas também pela Conquer em 2017. Arielle foi vendedora e gestora comercial em dois maiores bureaus de crédito do país, Serasa Experian e SPC Brasil. Ela foi destaque de vendas em Curitiba, ficando entre os melhores consultores da região pela multinacional Tupperware Brasil, nos anos 2017 e 2018. E em 2023 se tornou coautora do livro Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, onde compartilha um pouco da sua jornada profissional ao lado de outras mulheres. Esse livro teve a honra de levar o prefácio de uma referência no mundo corporativo, a ex-Shark Tank Camila Farani. Então, suba ao palco, é todo seu, Arielle. Bem-vinda ao nosso grupo Elas Mais. Muito obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, ainda mais para falar de um assunto que é um assunto que eu amo. E eu realmente hoje trabalho com finanças por amor. Eu já estive numa situação muito endividada e eu quero contar um pouquinho dessa história hoje para vocês durante a palestra. E eu saí dessa situação e entendi que existia um mundo maravilhoso lá fora daquilo que eu conhecia, inclusive. Então, eu decidi vir para o planejamento financeiro realmente por amor a essa profissão. Já estou indo para o 3º ano. Tem sido transformador. Muitas mulheres passaram por aqui nos últimos anos. E poder estar em mesas como a sua, em grupos de network como o seu, que tem um propósito de ajudar, me deixa ainda mais feliz. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu vou compartilhar um pouco com vocês dessa jornada e eu quero trazer ensinamentos para vocês, coisas que sejam práticas e que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês. Afinal, não adianta nada eu vir aqui falar um monte de coisa e vocês não saírem daqui com uma bagagem que seja realmente efetiva. Então, hoje nós vamos aprender a como organizar a vida financeira para realizar os nossos sonhos. Quando eu falo de realização, eu quero que vocês entendam a nossa vida financeira dividida em 5 etapas. Toda etapa existe uma realização. Não existe etapa que não tem realização. Independente de onde você está, tem para onde você ir. E aqui, eu quero que você... Eu até quero fazer uma parafrase com aquilo que você colocou na apresentação, a hora que você mandou no grupo, né? Eu acredito que as mulheres não valorizam o que foi conquistado por elas. Porque lá atrás, mulher não podia falar sobre dinheiro. Lá atrás, mulher não podia trabalhar. Lá atrás, mulheres não podiam investir. E até hoje a gente ainda escuta muita gente falando que dinheiro é coisa de homem, que realmente homem sabe muito mais. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês, que esses dias eu estava estudando sobre isso, né, sobre o posicionamento das mulheres e a referência sobre dinheiro, e eu descobri que, na verdade, as mulheres são as melhores investidoras do mundo. Isso porque nós conseguimos as maiores rentabilidades. Isso a gente está falando de investimento de alto risco. Mas esse estudo trouxe de uma empresa dos Estados Unidos que começou a medir as carteiras de investimento. E eles perceberam que os homens tinham uma volatilidade muito grande nos investimentos deles. E que as mulheres, no longo prazo, tinham muito mais rentabilidade. Mulheres ficaram multimilionárias apenas deixando o dinheiro trabalhar para elas, coisa que os homens não conseguiam. Então, nós não valorizamos isso que foi conquistado lá atrás pelas mulheres. E que hoje nós podemos trazer isso para a nossa vida e conquistar os nossos sonhos cuidando do nosso próprio dinheiro, que é o que eu espero que vocês façam. Porque hoje ainda existem muitos lares onde dizem:
Não, é o meu marido que cuida das finanças, eu não sou boa com dinheiro. E cada vez que a gente faz essa afirmação, a gente está dizendo para a gente mesmo que nós simplesmente não sabemos. Mas, na verdade, o não saber, ele vem do você não foi ensinada. Independente da sua profissão, dificilmente teve uma matéria lá na tua faculdade ou no curso que você foi fazer que era assim, como administrar o meu dinheiro. Não tinha essa matéria. A matéria que tinha lá era como vender, como fazer mais dinheiro, como captar um cliente, como resolver X questão. Mas ninguém ensinou você a como cuidar do seu dinheiro. Em momento algum, as pessoas pegaram na sua mão e falaram assim: olha, a partir de agora você vai começar a receber o teu salário e você tem que guardar a parte dele. Ou você não pode gastar todo o seu dinheiro com coisas que não fazem sentido para você. Você não tem que impressionar ninguém gastando seu dinheiro com coisas que você não vai usar. Então, tudo isso não nos foi ensinado. E tá tudo bem. Mas a partir de agora, quem tá aqui, quem tá assistindo essa aula, não poderá mais usar essa desculpa. Porque aqui a gente vai aprender realmente a como cuidar do nosso dinheiro. O que a gente precisa fazer, independente do momento de vida que nós estamos. Então, a primeira coisa que você precisa para organizar a sua vida é saber aonde você está e aonde você está indo. Todo mundo está em algum lugar e todo mundo está indo para algum lugar. Se você não está, você está inerte, você está parada e você precisa começar a se movimentar. E é esse movimento que vai fazer com que você realize os seus sonhos, que você conquiste aquilo que você quer. Então, famosa frase, né, do nosso gato pensador: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí você vai ficar perdida até quando? Então, definir esses dois pontos. Primeiro, trazer o seu entendimento de onde você está. E segundo, para onde você está indo. É isso que vai trazer direcionamento para a tua vida. A gente vai começar fazendo um diagnóstico financeiro. E aí eu quero que vocês façam um diagnóstico baseado no que eu vou trazer aqui. Então, hoje nós temos 5 estágios. O primeiro estágio é a dívida. O segundo é o estágio de alerta. O terceiro é o 0 a 0. O quarto é a segurança. E o quinto é o estágio ideal. Agora eu vou trazer aqui cada um desses estágios para vocês identificarem. Esse é o ponto onde vocês estão e quais são as ações que vocês precisam tomar para dar o próximo passo. Se você está no quadrante da dívida, você está junto com 44,62% da população brasileira. E esses dados não sou eu que estou inventando. Esses dados são dados da Serasa, que é hoje o maior birô de crédito do Brasil, que inclusive eu trabalhei por 6 anos numa companhia que era representante da Serasa. Então, esses dados, eles são verídicos. A gente via muita gente, muita empresa negativada lá. Isso era diariamente. Então, eu quero que vocês entendam que estar endividada não é o problema maior, mas ficar endividada, sim. E aqui, nós vamos estudar maneiras de como sair dessa situação. O que eu preciso fazer? A primeira coisa é, se você tem dívida, você tem que olhar para essas dívidas. Você precisa encarar isso de frente. E lembra que eu falei que eu já fui muito endividada? Esse caderninho, ele é real. Ele foi do momento em que eu entendi que eu precisava de ajuda e eu comecei a fazer um reconhecimento das dívidas que eu tinha. Então, todas essas dívidas que vocês estão vendo anotadas nesse caderno, elas realmente existiam. E eram dívidas de vários tipos, que na época, o meu salário de R$ 2.000 por mês parecia uma coisa impossível. Como eu ia viver, se eu já estava gastando mais do que eu ganho, eu ia conseguir pagar uma dívida de R$ 12.463,11. Aquilo parecia difícil, parecia impossível, eu não queria olhar para aquilo. E eu entendo que talvez hoje você não queira olhar para isso, mas olhar para esses dados, olhar para essas informações é o que vai tirar você dessa situação. A partir do momento que você faz o reconhecimento das dívidas que você tem, e se você realmente quer sair dessa situação, você precisa ter coragem de enfrentar o seu leão de frente e ir para a negociação. Você vai entrar em contato com todas as pessoas e instituições financeiras que você deve e você vai fazer uma negociação do tipo: quanto eu devo?
Se eu fosse pagar à vista, quanto seria? Beleza, e se eu parcelar? Quanto que vai ficar por mês? Você não precisa pagar se você não tem condições nesse momento, mas você precisa emitir um alerta de que eu estou interessada em pagar. Esse é um aviso que você está dando para o universo. Eu estou aberta a receber possibilidades de fazer o pagamento dessas dívidas. E se eu quero fazer esse pagamento, eu preciso primeiro saber quais são as minhas possibilidades. Depois, você vai fazer os pagamentos. Mas esses pagamentos eu vou contra aquilo que a maioria das pessoas que são da minha área pregam. As pessoas normalmente dizem: começa pagando a dívida pela que tem o maior juros. Só que o que eu entendo, e como uma pessoa que já esteve endividada, eu passei a estudar e a entender cada vez mais, é que a dívida que tem o maior juro é a mais fácil de negociar. Porque você tem uma margem muito boa e o banco não vai ficar no prejuízo. Então, por mais que ele tire 95% dos juros para você, você teve uma margem boa e você não pagou tantos juros no final. Mas para isso é preciso algumas estratégias. E se você começar a pagar essas dívidas pelas menores, você consegue fazer, sabe o quê? Diminuir o número de dívidas. E assim a sua tranquilidade começa a voltar, o seu brilho começa a voltar. Essa cliente minha que me mandou aqui no dia 14 de dezembro de 2023, que emoção que dá quitar as contas. Quando ela chegou para fazer a mentoria comigo, ela tinha 26 dívidas dentro da Serasa. 26. Ela olhou para mim e falou assim: Ari, eu não quero nem olhar para isso. Como que eu vou conseguir fazer o pagamento de 26 dívidas de uma vez? Falei, aí que tá o problema. Você não precisa fazer o pagamento de tudo de uma vez. Você precisa dar um passo de cada vez. E esse passo de cada vez foi justamente ela pagou a menor, depois ela juntou o dinheiro e pagou uma outra, depois ela negociou uma dívida que era maior e foi pagando parcelamento, até que chegou o dia que ela não tinha mais nenhuma dívida. Ela me mandou um print do Serasa com o nome limpo, com o score recuperando. Então, às vezes, a gente quer dar um passo maior que a perna, mas, na verdade, o melhor passo que a gente pode dar é aquele pequenininho que já vai tirar a gente da onde a gente está. Os parcelamentos, eles são muito importantes, porque muitas vezes, quando a gente está na situação de endividamento, a gente não tem capacidade de pagar a dívida. Você já não conseguiu pagar lá atrás, imagina agora que ela está com juros, por exemplo. Vai ser muito mais difícil. Só que quando a gente vai fazer um parcelamento, a gente tem que ser muito estratégico. Por quê? A parcela, ela tem que caber no nosso bolso. A parcela, ela não pode comprometer a nossa renda a fim de eu não conseguir pagar de novo e pagar juros sobre juros. Então, quando eu faço um parcelamento de dívida, eu preciso pensar na situação que eu estou. Lá no final, eu vou explicar duas ferramentas para vocês que são ferramentas fundamentais para todas as etapas da nossa vida financeira. Com essas duas ferramentas, você consegue incluir esses parcelamentos dentro. E por último não, mas em quinto lugar agora a renda extra. Essa foi a estratégia que eu usei. Na época que eu estava endividada, parecia impossível pagar as dívidas. Quando eu fui fazer renda extra, eu aumentei a minha capacidade de pagamentos. Em 12 meses, eu saí de 12 mil negativos para 15 mil positivos. Com o dinheiro que eu ganhava, isso não ia ser possível. Claro que durante esse ano eu recebi aumento salarial, eu fui promovida para gestora comercial, então eu busquei outras alternativas, eu não fiquei esperando as coisas acontecerem, eu fui atrás, eu trabalhei de garçonete, eu trabalhei de caixa de balada, eu virava à noite 3 vezes na semana, eu trabalhava em 2 empregos. Mas eu só consegui ter esse resultado porque eu arregacei a manga e eu fui lá fazer. E esse que é o ponto mais importante, o ir fazer o que tem que ser feito. Às vezes a pessoa não sai da situação porque ela simplesmente se fecha e aí ela não consegue enxergar uma saída, porque ela mesma se prendeu ali naquele casulo. E agora sim, por último, mas não menos importante, muitas pessoas me perguntam, Ari, é inteligente fazer empréstimos para quitar as dívidas? E a resposta é: depende. Depende da dívida que você tem, depende de quantas dívidas você tem, depende qual é a tua capacidade de pagamento, depende se os juros está compensando.
Então, você precisa analisar todos os pontos. Na época, eu fiz um empréstimo. Eu emprestei, eu fiz o reconhecimento das minhas dívidas, olhei o valor total, fui lá e fiz um empréstimo. Eu lembro que eu fiz um parcelamento de 23 folhas de cheque de R$ 690. Eu não tinha aquele dinheiro para pagar, mas eu sabia que eu ia fazer renda extra. Então, eu já estava com a renda extra ali fazendo, né, quando eu decidi fazer o empréstimo. Isso me ajudou muito, porque ao invés de eu ficar pagando um monte de coisa picada, eu paguei uma coisa só. Só que os juros, como eu antecipei o empréstimo, né? Eu antecipei quase um ano do empréstimo, o meu juros caiu para menos de 3% sobre a dívida inteira. Então foi muito inteligente fazer isso. Mas cada caso é um caso e a gente precisa analisar muito bem isso antes de tomar essa decisão. Então, agora, você já sabe como sair da situação de endividamento. Você já sabe o que você precisa fazer para sair dessa situação, caso essa seja a sua situação. Agora, a gente vai para o segundo ponto, que é o ponto de alerta. O que significa estar em alerta? Estar em alerta é quando você faz parte do percentual dos 78,8% dos brasileiros que estão endividados. E esses dados são de 4 dias atrás. O percentual de famílias endividadas no Brasil subiu pelo terceiro mês consecutivo. Isso aqui é atual. As pessoas estão com tantos parcelamentos que mais cedo ou mais tarde elas vão sair do estado de alerta para o estado de endividamento, que não para de crescer. Por quê? Porque as pessoas fazem parcelamento sem fazer conta. As pessoas vão lá e começam a ter cartões de crédito, muitos cartões de crédito. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo é real do meu cartão de crédito. Dos cartões de crédito que eu tinha na época e eu cortei porque eu não podia utilizar mais. Se eu continuasse usando os cartões de crédito que eu tinha, eu nunca ia sair daquela situação. E a gente se ilude achando que é preciso ter vários cartões de crédito para ter muitos limites. Mas o ideal é que você tenha apenas um cartão de crédito e que te dê um limite suficiente para usar ele da maneira correta. Outra coisa que causa o endividamento, muitos financiamentos. Se você financia o carro, financia a casa, se você tudo que você vê pela frente, você vai lá e parcela. Ah, eu vou comprar uma blusinha, parcela em 3 vezes. Ah, eu vou comprar um sofá, parcela em 10. Ah, nem terminou de pagar o sofá ainda, parcela no celular, mais 10 vezes. Quando você vê a parcela daquilo, parcela, se tornou um parcelão e você já não consegue mais pagar. E um outro erro é quando você faz um parcelamento contando apenas com o valor da parcela. Normalmente, quando a pessoa vai comprar um carro, ela chega na loja e faz a seguinte negociação: eu tenho X valor para dar de entrada e eu quero fazer em 60 vezes. Quanto que vai ficar a parcela? Ah, a parcela vai ficar R$ 897. R$ 897 cabe no meu orçamento. Então, eu vou financiar esse carro. Só que, junto com o carro, vem o combustível, a manutenção, o IPVA, o licenciamento, o seguro, vem a manutenção caso aconteça algum acidente, se você optar por tirar o seguro, por exemplo, se você não fizer uma reserva, vai acontecer um acidente e você não vai ter como arrumar o teu carro. Inclusive, eu tenho um carro aqui no condomínio onde eu moro, que tem quase um ano que ele está parado. É um carro novo, um Versa novo, que bateu, não tinha seguro, porque provavelmente ele fez a conta só da parcela, e aí achou o seguro caro, e não teve dinheiro para arrumar, o carro está parado e provavelmente ele continua pagando a parcela. Então, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, quando você está fazendo um financiamento ou fazendo um parcelamento, você tem que saber o que mais vem junto com esse parcelamento. E eu esqueci aqui ainda de falar que junto com o carro vem a lavagem do carro, vem o estacionamento do carro. Então, tudo isso se torna um custo que as pessoas não fazem conta. E o mais comum que a gente enxerga é viver um padrão acima daquilo que você deveria. O que significa isso? Significa que você não pode andar com o carro que você tem, mas você anda para poder provar para as pessoas que você venceu na vida. Significa que você pode comprar uma bolsa de couro de R$ 150, mas prefere comprar uma de 3 mil para mostrar que você pode. Que você pode comprar uma roupa
de R$ 200, mas compra uma de 500 para mostrar para os outros que você conseguiu. A maioria das pessoas hoje não compram coisas porque elas querem ou porque elas realmente desejam aquilo, mas sim porque elas querem status, elas querem pertencer a um determinado grupo. A prova disso é que no começo dessa semana, agora no final da semana passada, eu não me lembro, teve o lançamento da Havaiana Dolce & Gabbana. É um chinelo de borracha estampado que vai desbotar em menos de 6 meses. Um chinelo Havaiana custa R$ 55. O chinelo Havaiana Dolce & Gabbana custa R$ 350. Tinha fila nos shoppings para comprar a Havaiana Dolce & Gabbana, R$ 350. Aí eu te pergunto, quem que estava nessa fila? Será que era realmente as pessoas que têm condições de fazer o pagamento? Ou era a pessoa que é o transpobre, que nasceu pobre, mas não se sente assim, se sente rico. E aí vai lá e compra um chinelo parcelado em 10 vezes. Porque você pode ter certeza que a pessoa que tem dinheiro sobrando para comprar esse chinelo, ela não estaria nessa fila. Porque ela entende o valor do seu tempo. E ela não vai desperdiçar ele na fila para comprar um chinelo. Que amanhã ela entra no site e compra o mesmo chinelo pelo mesmo preço e chega no conforto da casa dela. Então, essa é a diferença. E aqui a gente fala muito sobre mentalidade. Cada etapa dessa tem um desenvolvimento de mentalidade que nós precisamos ter para avançar. Então, como eu faço para sair dessa situação? Primeiro, eu coloco o ego no bolso, guardo isso e eu vou tomar ações porque eu quero, porque eu realmente estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Porque o dinheiro que eu gasto, ele é para satisfazer o meu momento, sim, mas com consciência. E nós vamos para a terceira fase, que é a fase do 0 a 0. Quando eu entro no 0 a 0, é aquela pessoa que você pergunta para ela assim: você está gastando tudo que você ganha? Aí ela olha e fala assim: não estou gastando tudo que eu ganho. E quanto você guardou esse mês? Ah, não guardei nada. Mas se você não está gastando tudo que você ganha, então você tem que ter um dinheiro guardado, certo? Mas a pessoa ainda não tem o nível de mentalidade de aceitar que sim, ela está gastando mais do que ela ganha. E a pessoa que está no 0 a 0, ela está um passo para subir para o próximo nível e um passo para descer para o nível anterior. Por quê? Ela vai mais cedo ou mais tarde se endividar se ela não construir uma reserva financeira. Então, ela precisa se preparar para isso. A pessoa do 0 a 0 é aquela pessoa que salário caiu na conta, R$ 9.558. Ela vai começar os pagamentos do mês. Pagou água, luz, internet, telefone, celular. Pagou o financiamento do carro, o financiamento da casa, o cartão de crédito. Ela pagou a mulher das calcinhas, a mulher do Avon. E o saldo no banco? R$ 206,60. Mas, lembrando que ainda é dia 5. E ela precisa fazer o mercado, abastecer o carro. O filho não pode ficar doente, porque se ele ficar doente é um gasto a mais que não estava previsto. Tem a ração dos cachorros, tem o presente do aniversário do primo que ela tinha esquecido. E o que acontece então? Ela usa o cartão de crédito. E aí ela fica naquele ciclo. Eu uso o cartão de crédito, gasto no cartão de crédito, pago a fatura do cartão de crédito, preciso usar o cartão de crédito de novo porque eu não tenho dinheiro. E alguns itens não devem estar dentro do cartão de crédito. Quais são esses itens? Alimentação, combustível e lazer. Principalmente. Uber também, tá? Principalmente esses 4. Por quê? Mês que vem você vai ter que comer. Mês que vem você vai ter que abastecer. Mês que vem você vai andar de Uber, se você anda de Uber. Mês que vem você vai ter lazer, você vai sair para comer aquela pizza com a sua família. Então, se você vai ter esse gasto novamente no próximo mês, qual é o sentido de você passar esse gasto no cartão de crédito e jogar ele para frente? Sendo que é um gasto que é recorrente na sua vida. As pessoas se endividam porque elas fazem consumo de coisas que são rotineiras e jogam isso para frente. Então, isso não deve acontecer. Para que você possa subir o próximo nível,
você precisa primeiro olhar para a tua vida financeira, aplicar a ferramenta que eu vou passar daqui a pouco, e aí sim você vai estar apta a ter segurança. E a pessoa que tem segurança já está ali sobrando dinheiro. Está sobrando um dinheirinho na conta. Ela já não está mais gastando tudo que ela ganha. Essa pessoa, ela tem uma reserva financeira. Ela tem tranquilidade financeira. Agora, ela já pode começar a planejar os sonhos e as conquistas que ela quer. Ela também pode priorizar o abatimento dos juros do financiamento dela, para que ela não pague tantos juros no decorrer da vida. E agora eu vou só discorrer com vocês alguns pontos importantes desses itens. Primeiro, a reserva financeira, ela precisa ter segurança. Esse dinheiro, você não pode correr o risco de amanhã entrar na sua conta e ele ter sumido. Então, ele precisa estar num lugar que seja garantido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse dinheiro, ele não pode ter volatilidade, ou seja, ele não pode depender do governo, por exemplo, falar alguma coisa e simplesmente o dinheiro desaparecer de lá no dia seguinte. Então, ele precisa ter rentabilidade também acima da inflação, para que você não perca dinheiro, para que o seu dinheiro acompanhe o seu poder de compra. O nosso dinheiro de papel, ele vai perdendo o poder de compra dele no decorrer do tempo. A gente sabe que os R$ 100 que comprava alguma coisa no mercado ontem, hoje já não compra mais, porque você vai chegar lá e esse mesmo produto, além de estar menor, ele vai estar mais caro. Então, a inflação, ela come esse dinheiro ao longo do tempo. Então, se você manter ele em papel, você está perdendo o seu poder de compra. Quando você deixa ele rendendo abaixo da inflação, ele também está perdendo o seu valor de compra. Então, ele precisa estar num CDB, por exemplo, com rentabilidade acima da inflação, pelo menos no 100% do CDI, que você tenha certeza de que esse dinheiro não vai simplesmente desaparecer. A tranquilidade financeira, ela está atrelada à reserva financeira. Por quê? Se você tem reserva financeira, você não vai ficar com dor de cabeça se seu filho ficar doente. Você sabe que você tem dinheiro para levar ele no médico, para comprar remédios se for necessário. Se você tem tranquilidade financeira, uma reserva financeira, perdão, você sabe que se o cachorro ficar doente, você também tem como resolver. Sabe que se der algum problema no carro, você não precisa emprestar dinheiro de ninguém para fazer as coisas que você precisa. Você sabe que você pode deitar a cabeça no travesseiro e aconteça o que acontecer, você tem dinheiro na sua conta para te dar tranquilidade financeira. Quando você tem isso, você consegue planejar melhor os seus sonhos. Se você quer conquistar uma casa, por exemplo, você sabe que você pode reservar parte desse dinheiro para você poder conquistar a sua casa. Se você quer fazer uma lipo, se você quer colocar um silicone, você sabe que você não vai se endividar no cartão de crédito. Você sabe que você consegue se planejar. Então, é nessa fase que a gente começa a realizar os nossos sonhos. Muita gente não consegue sair da primeira fase porque antecipa esses sonhos. Então, ao invés de esperar a fase da segurança, ela começa a realizar os sonhos lá na fase da dívida. E aí ela nunca consegue sair desse buraco. Então, dentro da escala de vocês precisam olhar qual é o pontinho que vocês estão para saber se as ações que vocês estão tomando no dia a dia tá levando vocês para frente ou tá levando vocês para trás. E poder priorizar o abatimento dos juros do financiamento. Isso aqui é muito importante. Ontem, inclusive, eu dei uma palestra sobre como financiar sem pagar a alma em juros. Existem algumas possibilidades. A primeira delas é: você tem que escolher entre comprar um imóvel usado ou um imóvel novo. Se você vai comprar um imóvel usado, provavelmente você vai pagar mais caro. Se você optar por comprar um imóvel novo, tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Já quando você escolhe comprar um imóvel na planta, o que você está fazendo? Você está ganhando com o seu imóvel. Por quê? A partir do momento que você compra ele na planta, até o lançamento dele, até a entrega da chave, normalmente ele tem uma valorização de mais ou menos 30% a 40%. Ou seja, você compra o imóvel e 2 anos depois, quando eles te entregam a chave, esse imóvel já está valendo mais. Quando você começa a pagar o financiamento, a gente tem como abater esses juros.
Então, a gente vai fazer o quê? Amortização. Se você já está na fase da segurança, você pode ir pagando a parcela que você paga e a parcela de trás. Se você faz isso, você vai diminuir o tempo do seu contrato. Ao invés de pagar em 30 anos, você vai pagar em 15. Se você conseguir juntar o dinheiro do teu FGTS e dar balão nele a cada 2 anos, você abate mais os juros. Se você estiver sobrando R$ 200 todos os meses e ir abatendo também no valor total do seu contrato, você também vai reduzindo os juros. Cada vez que você toma essa ação, você está colocando mais dinheiro no seu bolso, porque você está deixando de pagar esses juros para o banco. Então, é um dinheiro que entra a mais na sua vida financeira. Então, não é que o financiamento seja realmente um bicho de 7 cabeças. Na verdade, somos nós que não conseguimos e não sabemos, não temos inteligência financeira para poder diminuir esses juros. E tem um outro fator que é muito importante, principalmente nesse momento de instabilidade financeira, de briga entre governo e Banco Central. Existe uma coisa chamada Selic. A Selic é a taxa básica de juros. E essa taxa ela é atualizada a cada 45 dias pelo Copom. Hoje, inclusive, teve a definição de se manter a taxa Selic em 10,5. Quando o Banco Central toma essa decisão, não muda nada no seu contrato, caso você tenha financiado ele a essa taxa da Selic de 10,5. Agora, digamos que você tenha feito um financiamento há 2 anos atrás, quando a Selic estava em 14%. Teve uma redução de percentual de 4%. Ou seja, se você pegar o seu financiamento, que foi lá de 14%, e levar, por exemplo, no Banco Santander, estava na Caixa, levou no Banco Santander e falou: olha, Santander, eu tenho um financiamento e eu quero trocar ele de instituição, porque eu vi que a taxa Selic caiu. Então, eu quero trazer ele para cá. Qual taxa você consegue para mim? Provavelmente a sua taxa de financiamento vai cair muito. Porque quando faz essa troca de instituição, você tem o poder de negociação. Então, se você financiou e a taxa estava alta, quando a Selic baixa, você pode renegociar o seu contrato, levando para outra instituição e diminuindo os juros que você ia pagar no total do seu contrato. Tá? Então, quem tem financiamento, já pega essa informação e acompanha a taxa Selic, porque a tendência, pelo menos é o que o governo espera, eu acredito que não vai baixar tanto agora. Mas no decorrer do tempo, provavelmente isso volte a cair. Agora a gente vai para o cenário ideal. Quem são as pessoas que vivem no cenário ideal? São as pessoas que já estão prontas para planejar a aposentadoria. As pessoas que estão prontas para fazer o dinheiro trabalhar para elas. São as pessoas que estão prontas para desacelerar do trabalho formal. Prontas para trabalhar por satisfação e não por dinheiro. E, principalmente, prontas para ser você mesma. Prontas para ser uma mulher milionária. Quando você começa a planejar a sua aposentadoria, e isso aqui é muito importante porque hoje cerca de 80% dos idosos continuam trabalhando e trabalhando no serviço pesado, foi porque elas não planejaram a aposentadoria delas. Foi porque elas terceirizaram essa responsabilidade e entregaram isso na mão do governo. E falaram assim: olha, governo, pode cuidar da minha aposentadoria? Que o salário mínimo para mim tá bom. Só que aí, quando você chega nessa terceira idade, os seus custos com médico, com remédio, com saúde, são muito maiores. E, normalmente, as pessoas não conseguem se manter. Aí, elas precisam depender de outras pessoas ou elas precisam depender de trabalho braçal. Quantas vezes vocês chegaram em lugares e quem estava trabalhando como assistente geral do estabelecimento era uma pessoa de mais idade, que deveria estar em casa descansando, mas por não ter preparado a aposentadoria, infelizmente está ali. Então, eu espero que quando vocês olharem para isso aqui, vocês tenham consciência que o dinheiro que você deixa de gastar hoje garante a tua qualidade de vida amanhã, tá? Isso é muito importante. Quando você faz isso, naturalmente você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Porque você vai pegar esse dinheiro e vai investir ele em um ativo.
Quando você faz esse investimento, esse dinheiro vai gerar um novo dinheiro. Porque você, ao invés de pagar juros, você vai estar ganhando juros. Quando você tem dinheiro suficiente para, por exemplo, ter uma receita média de R$ 2.000, se for da sua vontade, você pode desacelerar no trabalho. Você já não precisa mais ficar nessa angústia, essa correria do eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Mas você pode trabalhar com algo que realmente faça sentido para você. Algo que realmente você goste, que você trabalhe por prazer e não simplesmente por precisar do dinheiro. Quando você faz isso, você se torna você mesmo. Então é muito importante a gente olhar, e eu acredito que esses pontos aqui eu trouxe como sendo o ponto ideal, mas é o ponto que qualquer pessoa, independente da área que ela esteja, independente de qual nível ela esteja, ela já precisa se preparar, porque isso aqui é muito importante, tá? E a verdade é que, independente da fase que você está, existe uma estratégia que pode te levar para o próximo nível. E basicamente você precisa de duas coisas. E essa é a ferramenta que eu falei para você que é tão importante lá no começo. Você precisa ter um planejamento estratégico. Eu recebo muitas pessoas que falam para mim assim: Ari, eu anoto todos os meus gastos, eu sei exatamente para onde está indo meu dinheiro, mas eu não sei o que fazer com isso. Porque não adianta você anotar o gasto que você já teve. Não adianta você anotar que gastou com cachorro quente, que gastou com blusinha, que gastou com água, luz, internet, porque você já gastou. E se você já gastou, não tem o que você fazer mais. Aí sim é que vai entrar o ponto mais importante. Você precisa ter um orçamento eficiente. Você precisa saber o que você vai fazer com o seu dinheiro e não o que você fez com o seu dinheiro. E é aqui que vai mudar. Como que eu faço um orçamento eficiente? Você vai pegar 100% do teu salário e vai anotar o que você tem de despesa fixa, de despesa variável, e esses gastos, a sua reserva e esses gastos que você tem, você vai mapear durante o mês. Claro que é importante você anotar os seus gastos, mas você precisa comparar esses valores com o valor do orçamento, aquilo que eu orcei, aquilo que eu realizei. E somente assim você vai saber onde é que está o gargalo da sua vida financeira. Eu gosto de usar a estratégia do Me Pague para qualquer etapa da vida. Como que funciona? Quando você recebe, normalmente tem um boleto que é super importante e que você nunca paga. Provavelmente com vocês também sejam assim. É um boleto que se chama Minha Vida. Você sempre fala assim: esse mês vai sobrar um dinheirinho e eu vou guardar. Só que nunca sobra. Porque você foi programada, isso é do ser humano, não se culpe por isso. Você foi programada para gastar tudo aquilo que você ganha. Então, se você está comprometida com o teu futuro, a partir do teu próximo pagamento, Ari, eu recebo por semana. Não importa. Recebo por dia. Não importa. Funciona para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de salário. Seja receita fixa, variável, qualquer coisa. O que você vai fazer a partir de hoje é tudo que entrar na sua conta bancária, você vai se pagar primeiro. Você vai tirar 10% desse valor. Ari, entrou R$ 100, tira R$ 10 e coloca numa conta separada da sua conta. As pessoas querem investir, mas elas não fazem o básico bem feito. Antes de começar a investir, você precisa primeiro criar o hábito de investir, criar o hábito de gastar menos. Então, se você vai começar a guardar esse dinheiro, logo esse dinheiro vai começar a se multiplicar. E aí você vai entender que é muito bom guardar dinheiro, é muito bom investir. E aí sim você está pronta para dar o próximo passo e ir em busca de investimentos eficientes, com mais rentabilidade, investimentos que o dinheiro realmente trabalha para você, para diminuir a tua carga horária de trabalho. Então, se você usar essas duas estratégias a partir de hoje, eu tenho certeza que daqui 6 meses a sua mentalidade financeira será outra completamente diferente.
diferente. E dito isso, agora sim eu posso dizer quem é a Arielle. Eu normalmente costumo me apresentar no final, porque as pessoas normalmente tendem a supervalorizar quando a gente mostra formação. E eu não gosto disso. Eu gosto que as pessoas escutem o meu conteúdo e no final elas entendam por que eu estou trazendo isso. Então, eu sou uma pessoa que já fui muito endividada, que consegui dar a volta por cima e que hoje eu ajudo mulheres, principalmente, a se organizarem financeiramente. Nós não fomos ensinadas a como cuidar do nosso dinheiro, mas não é porque isso não foi nos ensinado lá atrás que nós não vamos puxar essa responsabilidade para nós. E talvez agora seja a hora de vestir a autorresponsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, independente do nível que vocês estejam nesse momento, independente de qual das 5 fases vocês estejam, acreditem, tem como evoluir, tem como sair dessa situação e tem como viver de maneira muito mais tranquila sem se preocupar com dinheiro. Existe um estudo da Serasa que diz que 83% das pessoas que possuem dívidas têm dificuldade de dormir em paz, que 76% dessas pessoas cortam vínculos familiares, elas deixam de viver, de encontrar as pessoas que elas amam por vergonha. Esse mesmo estudo mostra que 65% dos casais se separam por conta do dinheiro. Nós, mulheres, temos a alta capacidade de gerir o nosso dinheiro, de gerir o dinheiro das nossas famílias. E como nós estamos num grupo de mulheres, eu vou abrir isso de maneira muito mais explícita, mas 80% das mulheres que terceirizam a vida financeira delas e que deixam o marido cuidar se decepcionam. Porque normalmente elas acreditam que os maridos são mais capazes, mas na verdade eles não têm responsabilidade com o dinheiro. E aí, entre tantas coisas que são descobertas por trás, tem o marido que vendeu o imóvel e não falou, teve o marido que estava bancando outras pessoas, teve o marido que simplesmente gastou, perdeu todo o dinheiro porque fez uma aposta, teve o marido que investiu em lugares onde não deveria, que caiu em golpe e não avisou. Então, assim, são inúmeras coisas que acontecem. Então, independente se você é casada ou solteira, não terceirize a sua responsabilidade financeira. Tenha conversas com seus cônjuges de senta aqui, vamos conversar, vamos olhar a vida financeira, vamos saber para onde a gente quer ir. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês hoje de maneira bem simples, olhem para o dinheiro de vocês com amor. O dinheiro, ele não leva desaforo para casa. E se você nega ele, ele vai negar você. Então, cuidem das finanças de vocês. E eu espero de verdade que o que eu passei para vocês aqui hoje possa ter, de alguma forma, mexido com vocês e que isso seja só a pontinha do despertar financeiro de cada uma. E é isso. Muito obrigada. Nossa, arrasou. Muito bom, muito bom. É, faz a gente repensar bastante, né? Porque, assim, falando por mim, tá? A mulher tem uma, entre tantas dificuldades que a gente tem culturalmente, de aceitar essa capacidade que a gente tem de muita coisa, né? Sim. Então, é cultural mesmo, né? Sim, a gente pode, a gente consegue cuidar disso também, né? E, poxa, e sabe o que que eu vejo? Até de mentoradas e de outras mulheres que a gente conversa, sabe aquela compensação de, eu vou comer um bombom porque hoje eu mereço? Eu vou comprar aquela blusa porque eu mereço. Eu vou comprar não sei o quê. E isso aí destrói a gente. Eu vou A além. gente, eu falo por todo mundo, né? Eu vou além. Eu vou deixar o meu marido cuidar das finanças porque eu já tenho tanta coisa para Uhum, cuidar. uhum, Ai, eu não quero ter que olhar para mais isso. Só que o grande problema aqui é que quando você não olha, deixa de olhar alguma coisa, eu não estou dizendo que a responsabilidade tem que ser sua. Estou dizendo que você tem que estar a par de toda a situação. E de verdade, essa parte não estava inclusa no meu script, tá?
É do meu coração, realmente. Não sei por que eu senti de realmente trazer isso. Pode ser porque alguém que vai assistir vai fazer sentido. Quando você tem um relacionamento onde você não impõe limites e não impõe obrigações, você se sobrecarrega. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que, depois de muitos relacionamentos onde eu quebrei a cara, eu aprendi. E hoje eu sempre ensino isso porque faz muito sentido. Aqui em casa eu faço a janta, mas eu não lavo a louça. Aqui em casa a gente cuida do dinheiro junto. Aqui em casa a gente não fica dividindo 50-50, mas ele sabe tudo que eu gasto e eu sei tudo que eu gasto. Quando você esconde aquilo que você gasta do seu marido, é uma forma de traição. Porque você está escondendo algo. E quando você esconde algo, é uma traição. E você não ia gostar que ele escondesse algo de você. Então é importante, né? A gente ter isso, a gente olhar para isso. E aí, vários outros pontos. Ah, o filho, eu não tenho filho hoje, né? Mas digamos que eu tenha filho. Faz uma noite do filho com o pai e uma noite do filho com a mãe. E deixa o cara jogar bola, e vai você passear no shopping, e vai você ter um momento de networking. Hoje eu estou aqui e o meu noivo, marido, tá jogando bola. Daqui a pouco ele vai chegar e tá tudo bem. Nós vivemos numa. A gente acaba se aprisionando. Só que o casamento ele tem que ser uma prisão sem grades. E isso faz com que nós, mulheres, tiremos um peso das nossas costas. Porque o meu marido não estende roupa direito, mas vira e mexe eu dou um grito para ele. Estende a roupa para mim? Nem que eu tenha que ir lá e reestender. Mas por quê? Eu preciso mostrar para ele que aqui dentro dessa casa nós somos um casal, nós somos um grupo, um time. Se as duas partes não estiverem trabalhando juntas, não vai funcionar. Isso é para tudo na vida. E aí vem mais uma vez da parte cultural, onde a mulher conquistou a independência de poder ir trabalhar. E aí, a partir desse momento, ela não perdeu a responsabilidade de cuidar da casa. E aí, quando ela encontra essas duas fontes se encontram, eu falei essa semana, falei, eu quero ser a dona de casa, mãe de casa. Mãe, preparei um bolinho de fubá, vem tomar um café? Vamos recuperar isso de novo? Uhum. Mas sem a responsabilidade de ser a heroína, de sair fazendo tudo sozinha, não é a sua responsabilidade. Você tem que dividir as coisas. E não importa se você está casada há 30 anos, há 50 anos, sempre há um momento de você sentar e impor regras. Uhum. Faz isso por você. Com certeza. A gente já trocou ideias aqui no grupo, essa questão de largar o perfeccionismo. Não precisa ser do meu jeito. Eu fecho os olhos, não é do meu jeito, não precisa ser, Uhum, e tá tudo bem. Então, para tirar o peso das costas, né? Então, por isso que assim depende muito da gente, porque a gente abraça tudo, né? Essa questão, eu tô trabalhando, mas eu tenho que cuidar da casa porque é do meu jeito, não precisa. A gente tem que largar um pouco, né? Então, às vezes acontece alguma coisa para a gente aprender, né? Eu fraturei o tornozelo há quase 2 anos atrás, então, obrigatoriamente, eu fiquei no andar de cima e não podia fazer nada. E aprendi, e todo mundo sobreviveu. Não ficou, né? Eu não podia ver, e quando eu vi, estava tudo certo. E assim, todo mundo sobrevive. Então, é que a gente tem que largar, tem que dar chance, né? Então, o meu marido cozinha, lava a roupa, passa a roupa, estende a roupa, tudo errado, né? Pendura aqui. Já comentei, mas faz de novo. Tá tudo bem, eu vou lá e passo depois. A gente precisa deixar de sofrer por pequenas coisas, né? E essa parte de cuidar, de gastar, não sei o que, também precisa ser dividido, né? Aqui em casa, o problema é assim, ele odeia falar sobre finanças, mas é necessário, tem que dividir. A gente sai e gasta junto, então a gente tem que sentar e falar sobre pagamentos junto, não adianta. e tem que Inevitável. falar. A gente acaba fugindo da responsabilidade, mas é importante a gente olhar para isso. E a gente precisa trazer isso como sendo algo que vai gerar mais conexão. Gente, falar de dinheiro é intimidade. Você não sai por aí falando da sua vida financeira quanto você ganha. Só que como que você divide a cama com uma pessoa
que você não tem coragem de falar sobre dinheiro com ela. Não faz Uhum. sentido. Pode falar, Valéria. A Valéria queria falar alguma coisa. Agora é Não, hora de trocar figurinhas, aproveitem, agora tá liberado. então, eu gostei de toda a palestra e principalmente isso que você falou, que dividir as finanças é intimidade. Eu acho que o relacionamento é um somatório de intimidades que vira uma cumplicidade. Eu vivi um relacionamento muito bom por 20 anos praticamente, e aprendi muito nisso, justamente o que você falou. Quando você divide as coisas que mais te angustiam, você consegue estabelecer pontos de confiança. E a confiança é uma atividade diária, é você cuidar e aceitar o outro como ele é. Então, vocês estavam falando de pendurar roupa, de lavar roupa, e, enfim. Eu tenho um filho e meu ex-marido duas, então nós nos juntamos e temos uma família de 5 pessoas. Hoje não mais 5, eu só sou amiga dele, mas o aprendizado ficou, eu acho que, sabe, para todos nós, e tanto que no momento da separação, as crianças que não são de sangue entre si, elas estavam tão próximas e ficaram tão fortalecidas que me assustou e me deu assim um olhar de ver, nossa, tudo que a gente construiu está aí. É o que confiança e também a possibilidade de dar errado. Uma coisa, não é que a gente acha que deu errado. Aquilo foi até onde deu, mas com a confiança e com a aceitação do que era cada um, como pôde fazer. E hoje eles são adultos, né? Então a gente também vê isso. Pendurou a roupa errado, beleza. Eu fui lá e usei no outro dia aquela roupa com a marca do grampo, não tem problema. E nunca falei nada, porque eu aboli essa questão. Para mim, uma coisa muito forte que meus pais sempre vinham e eu te falei com esse dedão assim, porque era um padrão de exigência alto, um padrão de cobrança alto, onde eles se colocaram e não perceberam. E eles foram ao longo da vida, num casamento de quase 30 anos, que quando desmoronou, desmoronou e acabou tudo. Acabou saúde, acabou finança, acabou. Enfim, eles perderam todo o chão. E isso, para mim, como filha, na época, foi assim, não assustador, porque eu já andava pelos meus pés, mas foi assim, um alerta de como eu ia continuar a minha vida em relação a tudo que eu tinha aprendido. Então, eu respeitei muito o que eles fizeram, porque o erro e o acerto foi deles, do que eles puderam fazer. Mas, para mim, eu falei, o que, que eu faço agora com tudo isso? E meu ex-marido, a mesma coisa. Ele veio de uma família também muito exigente e toda essa educação machista. Mulher não pode cuidar de dinheiro? Não pode. Mulher é a dona da casa, o cara trabalha, volta com a grana e aí? Faz o quê? Compra um ovo? Compra 10 ovos? Compra a cesta básica? Enfim, é tanta cobrança que não é legal. Então, a partir do momento que você consegue entender o outro como ele é e você aceita e ama mais do que tudo, você prospera. E a palavra prosperar, ela está acima de tudo isso, né? Então você vai vivendo e quando eu vejo que isso é possível, daí você comentou também o planejamento da aposentadoria, né? Vou parar, vou botar um chinelinho e vou ficar no sofá. Não, também não. E quando que vou me aposentar? Não sei, nunca paguei, nunca ninguém me falou nada. É tanta coisa Me junta, ensinaram. e que de repente, do 0 ao 100, tudo está acontecendo. Então, essa forma de olhar a finança e que você falou, o dinheiro não leva desaforo para casa, eu adorei. É verdade, a gente olha o dinheiro, é o resultado daquilo que a gente faz, porque a gente está fora de casa muito mais tempo do que a gente está dentro de casa. Então, cargo gerencial, qualquer cargo que a gente ocupe, a gente tem um rendimento, ok, poderia fazer renda extra, como você falou, acho maravilhoso, a gente precisa ser valorizada por tudo aquilo que a gente sabe e organizar a agenda, para que a gente possa fazer isso com gosto. Então, eu admiro esse teu gosto de fazer isso, admiro a Sheila que me convidou para um grupo que eu nem conhecia. Então, é tão bom a gente olhar e anotar. O dinheiro não leva desaforo para casa, não mesmo. O que, que eu vou fazer hoje? A partir de hoje, né, com tudo que eu Nunca ouvi, é que eu tô, tarde. né? Então, é isso aí, nossa, show de bola. Meninas, Sheila, quero te agradecer pelo convite. Quero agradecer por ter me apresentado esse grupo,
Muito obrigada mesmo. Eu vou ter que sair correndo, porque lembra que eu falei que meu marido tinha de Uhum. jogar bola? Eu acabei de receber uma mensagem. Pelo amor de Deus, me leva na clínica de fraturas, porque eu acho que meu joelho foi com Deus. Ah, meu Deus. E ele tá aqui na frente esperando. Eu vou ter que ir lá para Não, socorrer. vai, claro. Viu? É legal, a gente deixa eles irem, daí se acontece alguma coisa, pelo menos, ó, eu não tenho nada a ver com isso, eu deixei, Não, vai lá. Vou só tirar uma fotinha aqui para a gente por registrar. Deixa favor. eu fazer um print aqui.